Bom, então vamos dando sequência nesse vídeo, né? Eu mostrei aqui para vocês, então, esse gráfico, né, que aponta essas diferentes definições do OMT, de viajantes, visitantes e outros viajantes, tá ok? E dentro, então, desses visitantes, né, eu tenho uma possibilidade de serem visitantes domésticos ou visitantes internacionais. Qual é a diferença, né? Qual é a diferença entre um visitante doméstico e um visitante internacional? Então, o visitante doméstico é aquele que viaja dentro do seu próprio país, né? Então, por exemplo, alguém que sai de Santa Vitória e vai passar uma noite, né, em Pelotas, por exemplo, né? Ou alguém que sai do Rio de Janeiro e vai para o Amazonas. Enfim, o turismo internacional, ele envolve, então, esse deslocamento cruzando fronteiras entre diferentes países, né? Então, por exemplo, alguém que vai passar as férias no Uruguai seria um turista internacional, ou um uruguaio que viesse para o Brasil também. Claro que nesse caso, né, dentro dessa definição que eu apresentei anteriormente, nenhuma dessas pessoas reside permanentemente no Uruguai, no caso dos brasileiros, ou no Brasil, no caso dos uruguaios, e tampouco moram na fronteira, né, porque se elas morassem na fronteira seria o seu entorno habitual, né, e aí então não seriam considerados visitantes, né? Seriam outros tipos de viajantes que cruzam as fronteiras. Enfim, então tem o turismo doméstico, o internacional, e uma outra maneira de classificar também é em relação ao turismo emissivo, ou seja, quando, por exemplo, né, em relação ao Brasil, os brasileiros vão viajar para o exterior, né, então eu tenho aí um turismo emissivo. E também eu tenho o turismo receptivo, quando estrangeiros vêm para o meu local, né? Então, aí eu estou recebendo turista, por isso estou acolhendo visitantes, por isso então eu tenho essa definição de turismo receptivo, né? Para vocês terem um pouco uma ideia de como é que é esse fluxo, né, ao redor do globo, então essas definições elas nos permitem a realização de estatísticas, né? Uma delas é o conceito de chegadas internacionais. Então, o que são as chegadas internacionais? Toda vez que alguém passa na fronteira de um país, né, é contada uma chegada, né? Ela chegou naquele país. E nesse sentido, então, esse indicador ele nos mostra como é que é esse fluxo ao redor do globo, né? Então eu tenho nesse mapa aqui, por exemplo, o país que mais recebe visitantes no mundo é a França, com 80 milhões. Depois eu tenho a Espanha, também um número próximo, né? Outros países são importantes nesse sentido, a China e os Estados Unidos, né? Esses países recebem tanta gente, em certa medida, porque eles estão próximos também a centros emissores importantes. Então, a França e a Espanha estão próximos à Europa, né, a China, estão em regiões que têm uma atividade tanto populacional quanto econômica bastante densa. Então, a gente nota também, ao contrário, que os países ao sul do globo, de certa maneira, recebem menos visitantes, né? Inclusive porque estão mais distantes desses grandes destinos emissores, né, que são a América do Norte, Europa e o Sudeste Asiático, tá certo? Um outro indicador que eu tenho também, além das chegadas, é a receita por chegada, ou seja, a receita é quando cada país desses ganhou, né, o quanto os visitantes, os estrangeiros gastaram em visita àquele país, né, excluindo-se a passagem aérea. Então, se eu fizer a receita turística por chegada, quanto é que cada pessoa, de certa forma, que chegou no país, gastou, né? Nesse sentido, eu tenho já um desenho um pouco diferente dessa distribuição geográfica, né? O que vai acontecer? A França, por exemplo, que é o país que mais recebe gente, é o país que proporcionalmente as pessoas gastam menos por chegada. Então eu tenho muitos visitantes, mas os visitantes não gastam tanto na França, nesse sentido, né? Por outro lado, um país como a Austrália recebe menos pessoas, mas por ser um destino distante, em geral as pessoas quando viajam para a Austrália ficam mais tempo, por isso gastam mais lá, né? Então nesse sentido a gente nota já um certo, enfim, um desenho um pouco mais talvez equilibrado, né, em relação ao mapa anterior. Nesse sentido, então, o Brasil que estaria bem abaixo, né, por exemplo, da Espanha, né? O Brasil recebe 7 milhões, em torno de 7 milhões de visitantes, e a Espanha em torno de 68 milhões, né? Por outro lado, também o Brasil, de uma certa maneira, né, as pessoas que o Brasil recebe gastam entre 1.200 e 1.700 dólares, né, por chegada, assim, tanto no Brasil quanto na Espanha. Claro que na Espanha, como recebe muito mais gente, esse fluxo é muito maior, né? Esse fluxo monetário é muito maior, não tem nem como
comparar, né? Mas acho que é importante também ter um pouco essa noção dessa distribuição geográfica dos fluxos, né? Então, por exemplo, outros países próximos ao Brasil, como por exemplo a Argentina, recebem mais ou menos o mesmo número de visitantes, a Austrália recebe o mesmo número de visitantes, mais ou menos, né? Como a gente pode visualizar aqui, né? Então, acho que é importante essas ponderações, né? E um outro indicador é justamente o contrário das receitas, são os gastos turísticos, né? O quanto que pessoas oriundas de um país, né, gastam em outros países viajando fora, ou seja, quando eles fazem turismo emissivo, né? Então, nesse sentido, né, a gente tem a maior parte dos países, né, 9 países aqui que formam essa categoria dos principais gastadores, digamos assim, né? São países que, em geral, têm um IDH, né, mais elevado, uma receita mais elevada, como os Estados Unidos, Canadá, China, né, os países aqui da Europa, França, Alemanha, Inglaterra, né? Na própria Europa a gente pode ver uma certa diferença, né, desses países do norte aqui que gastam mais, né? Então tem esse fluxo do norte para o sul, né, em relação à busca principalmente das praias, né? E nesse sentido, o nosso país aqui ele está entre não dos principais, né, mas está numa categoria bastante alta dos gastadores, né? Está entre os top 20, digamos assim, dos países que mais gastam viajando para fora. Então o Brasil tem esse comportamento, né, de ter uma balança comercial do turismo negativo, ou seja, eu tenho mais brasileiros gastando no exterior do que estrangeiros trazendo dinheiro para o Brasil, né, em relação ao turismo, né, um comportamento que a gente tem, né. E uma outra medida, né, além de ver essa distribuição no espaço, a gente também pode ver essa distribuição no tempo, né. Então a gente percebe aqui que o número de chegadas ele era bastante baixo nos anos 50, né, e ao longo do tempo ele vem crescendo de uma maneira bastante acentuada, exponencial a gente poderia dizer, né. Eu tenho alguns poucos declives, né, ou dentes dessa curva aqui, como por exemplo a crise do petróleo nos anos 70, né, ou aqui próximo a nós, né, a questão da epidemia da H1N1. Provavelmente em 2020 vai acontecer uma queda bastante acentuada nesses indicadores, né, em relação a essa pandemia que a gente está vivendo agora. Tá certo, aqui em 2008 a questão da crise econômica mundial, mas é um movimento que tende a crescer, né. Dentro dessa lógica também ele vai se espalhando pelos diferentes continentes em tempos diferentes. Então ele começa principalmente na Europa, nas Américas, principalmente na América do Norte, né? E atualmente, né, o local em que ele mais se expande é na Ásia e no Pacífico, né? Na África e no Oriente Médio, e também nas Américas, né? Então eu tenho uma desconcentração desses fluxos turísticos dos países que a gente pode chamar assim de ricos ou desenvolvidos, né, para os outros países emergentes. Então eu tenho uma condição em que cada vez mais pessoas estão acessando a essa possibilidade de serem turistas internacionais, né? Esse gráfico ele se refere apenas aos turistas internacionais. E entre os elementos que têm contribuído para isso, né, um deles, além do aumento da receita, eu tenho alguns outros elementos importantes, como por exemplo a tecnologia de transportes, né? Então vocês imaginem que em 1950 eu não tinha, por exemplo, o avião a jato, né? As pessoas se deslocavam muitas vezes de navio entre os diferentes continentes, né? O carro não era tão popularizado assim. Então, na medida em que eu tenho essa popularização da possibilidade de deslocamento, eu tenho um crescimento bastante expressivo do turismo, né? Enfim. Então, indo para as nossas questões, né? Aquelas questões que eu coloquei no Moodle que a gente pode retomar aqui para vocês, né? Com vocês. Então, a questão 1 dizia: tendo em vista as definições oficiais da OMT e suas diferentes categorias, avalie a seguinte afirmação e assinale a justificativa correta. De acordo com a definição da OMT, pode-se dizer que todo turista é um visitante, mas nem todo visitante é um turista, né? Então, eu acho que é importante a gente dar uma olhada nesse gráfico aqui novamente, né? A gente pode ver que tem os viajantes, os visitantes e os turistas, né? Então, a partir disso, eu posso notar que todo visitante ele pode ser um turista ou um excursionista, né? E todo turista vai ser necessariamente um visitante. Ou seja, todo turista é um visitante, mas nem todo visitante é um turista. Por quê? Porque ele pode também ser um excursionista, né? Então, seguindo aqui as alternativas, né? Sim, está correto. Para a OMT, a categoria visitante inclui dois grupos:
os de turistas, que realizam pernoite, e os de excursionistas, que não dormem na localidade visitada, ou seja, são visitantes de um dia. Né? E aqui é importante também eu diferenciar de um outro conceito que a gente utiliza no nosso dia a dia, no senso comum, excursionista. Né? Na definição do OMT, excursionista não é aquela pessoa que participa de uma excursão organizada, aquele grupo, enfim, viajando no ônibus. Não. O excursionista é o visitante de um dia. Então, por exemplo, se uma pessoa sozinha passeou num local diferente do centro habitual e voltou e não pernotou, essa pessoa é um excursionista. Né? Por outro lado, aquele grupo de excursão que fez uma viagem mais longa não são excursionistas, eles vão ser turistas. Por quê? Porque eles pernoitaram naquele local. Né? Então, alternativa B, não, essa frase é apenas um jogo confuso de palavras, é evidente que qualquer pessoa que visita um local é um turista. Né? A gente já viu que não, a pessoa pode visitar um local e ser um excursionista, ou ele pode ser um viajante de outra categoria, né? Como um diplomata, um tripulante, enfim. Né? Não, o visitante não é um termo pertinente nas definições do MT. A diferença que existe é aquela entre viajantes e turistas. Os viajantes são aventureiros e buscam um contato autêntico com os povos que conhecem. Já os turistas podem ser definidos como aqueles que viajam em grupo, como uma manada, mais preocupados em tirar selfies do que em captar a aura do lugar. Né? Então, essa alternativa aqui ela também está incorreta, mas ela vai a gente vai estudar um pouco isso mais adiante na disciplina, né? Que é a questão da busca por distinção social a partir do turismo. Então, na medida em que o turismo se populariza, como a gente viu naquele gráfico anterior, né, eu tenho a busca pela criação dessas definições mas dessas distinções um pouco artificiais, né? Que a gente pode ver assim, na própria fala do nosso ministro, né? Enfim, agora todo mundo pode ir para a Disney, né? Então, na medida em que acontecem situações como essa, aquelas pessoas que antes ocupavam esse local privilegiado procuram se distinguir. Então, surge um pouco essa distinção entre viajantes e turistas, né? Essa visão um pouco pejorativa do que seria o turista, né? E o que seria o viajante, que seria aquele que sabe viajar, enfim, que busca com um local um contato mais autêntico, enfim. Né? Mas essa distinção, por mais que ela ocorra no modo como as pessoas falam e se referem, enfim, né, a gente pode perceber isso, ela não tem nenhuma validade oficial, ela não tem nenhuma validade estatística, ela não é utilizada como um critério válido na definição de políticas de turismo. Né? Então, acho que é importante ressaltar isso. Né? Bom, a segunda questão, então, assinale a afirmativa a seguir se é verdadeira ou falsa, tendo como parâmetro as definições sobre o turismo da Organização Mundial do Turismo. O termo excursionista diz respeito aos viajantes em grupo, que participam de um pacote turístico vendido por uma agência de viagens. Então, a gente já viu que essa opção é falsa. Né? O excursionista ele vai dizer respeito àquela pessoa que visita um local no mesmo dia, sendo um visitante, né? E não pernoita. E, por outro lado, as pessoas que participam do pacote turístico, elas podem ser tanto turistas na medida que elas pernoitam, quanto excursionistas na medida em que elas fazem essa viagem de um dia só. Bom, a outra questão. Tendo como parâmetro as definições oficiais do OMT, em qual das seguintes situações uma pessoa pode ser considerada turista? Pedro é um brasileiro e foi contratado por uma empresa americana para realizar um trabalho remunerado nos Estados Unidos. Bom, se ele foi contratado para realizar um trabalho remunerado, então ele não pode ser um turista, né? Porque essa remuneração vem dos Estados Unidos. E também porque ele não tem uma data certa para voltar. Né? Então o turismo ele pressupõe essa volta, ou seja, saída e volta. Né? Maria e João vivem em uma grande cidade e foram passar o dia na floresta tomando um banho de cachoeira. Gostariam de ficar mais tempo, mas no outro dia precisam retornar ao trabalho. Então eles também não são turistas, por quê? Porque eles não pernoitaram, eles não ficaram uma noite. Né? Então eles são excursionistas. Lúcia é comissária de voo, adora o seu emprego porque lhe permite conhecer o mundo. Hoje está em Paris, amanhã estará em Nova York. Então, apesar da Lúcia viajar bastante e pernoitar nos locais, ela vai ser um outro tipo de viajante, ela vai ser um tripulante. Né? E tripulante, então, não são visitantes, logo não são turistas. Júlia é amiga de Pedro e irá com ele para os Estados Unidos. No entanto, Júlia não recebeu uma proposta de trabalho e pretende fazer um curso de inglês durante um mês e passear um pouco. Deve retornar antes do início do semestre na faculdade onde estuda. Então, a Júlia é que é turista. Por quê? Porque ela vai para um outro país, ela tem uma data para voltar, né? Vai ficar menos do que um ano e vai para um motivo que não é trabalhar lá, ou não é receber uma remuneração. Ela vai para estudo e passeio. Tá certo? Bom, e aí essa outra questão aqui diz respeito aos fluxos, né?